Olá, esse é o IboaCast Família, o nosso primeiro programa IboaCast. Eu sou Sinara May e faço parte da equipe do Ministério de Família. Olá, eu sou o pastor Flávio Matos, eu sou conselheiro do Ministério de Família. Nesse primeiro programa, nós temos duas pessoas muito especiais, os nossos líderes do Ministério de Família, Gilcilene e Carlos Júnior. E eu gostaria de apresentar um dos nossos convidados. Gilcilene é assessora pedagógica da Rede Batista, é casada com Carlos Júnior, é mãe de Kaline e de Carlos Eduardo e diz de si mesmo que a maior missão que ela tem começa na casa. Atua há mais de 20 anos na área de educação, sendo 15 deles dedicados à gestão escolar. Seja muito bem-vinda, Gil, a este podcast. Muito obrigada. É uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês nesse momento, para compartilharmos de um tema que é tão importante, não só para nossas vidas, né, quanto família, mas para a sociedade de modo geral. Coube a mim apresentar o Carlos Júnior, né? Profissional, mais de 20 anos no mercado nacional. E, além disso, eu queria que você registrasse quais são as outras experiências que você tem, o que mais que você pode trazer para a gente como adicional, além desse tempo todo de experiência. Para a gente é uma satisfação. Estamos aqui hoje para tratar de um tema tão relevante, mas falar um pouquinho de mim, né? Vamos lá. Sou profissional na área industrial, já há mais de 20 anos. Atuo na área comercial, capacitação e desenvolvimento de pessoas, atuo com processos, sempre trabalhando e buscando excelência no mercado atual. Sou acadêmico de administração e nós estamos o tempo inteiro, todo o tempo, buscando atender de forma surpreendente aqueles que de fato nos movem, que são os nossos clientes. A Sinara, ela iniciou esse debate, por assim dizer, falando sobre a perspectiva que nós temos, o que é o IboaCast, por que isso funciona, qual que é a ideia disso, mas hoje a gente tem um tema muito específico e vocês foram escolhidos de maneira muito especial, não só porque lideram um ministério que é da primeira prateleira, como a gente brinca, a gente faz questão de dizer isso. Mas hoje o tema é desafios e responsabilidades na edificação do casamento. Isso te parece pesado ou isso é tranquilo na tua visão? Falar de família, pastor, nunca é tranquilo, né? Sempre é uma bênção muito grande quando a gente trata de maneira intencional o tema. É muito relevante e muito difícil ao mesmo tempo tratar de família, principalmente na sociedade em que vivemos hoje, onde família vive um relativismo absurdo. No entanto, nós somos guiados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos remete a uma linha muito clara de como lidar com as nossas famílias. Bom, e nós vamos falar sobre edificar, né? Edificação do casamento, né? Eu gostaria de saber de vocês, Gil, o que é edificar no casamento? Você teria como nos pontuar, né, algo que nos possa mostrar como nós podemos edificar no casamento, o que significa edificar no casamento? Quando a gente fala sobre edificar, né, a gente está falando sobre construção, né, sobre firmeza, mas principalmente sobre pilares, né? Como estamos construindo dia a dia o nosso lar. É importante, por mais que usemos a analogia da construção no sentido literal, né, construir uma casa com tijolos, com cimento, mas quando você fala dessa construção, ela acaba em algum momento, porque a casa fica pronta. Mas com a família é diferente. Porque com a família é uma construção que ela é para sempre, até que o Senhor nos chame ou até que Jesus volte. Então é algo que você não pode pensar que, não, agora está tranquilo, está terminado, então eu posso, né? Não, porque é sutil demais, né? Todos os processos que nós estamos envolvidos e circunstâncias que podem ser atrativas para uma queda, para a tentação, para as adversidades. Então, quando pensamos na edificação, a gente pensa sim em construção, a gente pensa em pilares, a gente pensa em firmeza, intencionalidade, propósito. Mateus 7 já fala sobre isso para a gente, né? Sobre firmar a nossa casa sobre a rocha, né? Mas a base é algo que precisa estar extremamente solidificada e saber que ela é uma construção diária e que ela não é concluída. Você não tem um prazo para terminar.
Por isso que, quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre uma intencionalidade gerada a 100% de cada membro. Ninguém pode dar um pouco para a sua família, porque está fadado ao fracasso. Nós precisamos dar e dar 100% de todos nós, de cada membro, mas principalmente do marido e da mulher, daquele lá. Muito bem. É legal a Gil falar dessa maneira, porque é uma visão não só de mãe, mas a visão de esposa, é ao mesmo tempo visão de gestora familiar. Mas assim, eu queria saber de ti, um homem que lida com processos, a gestão de maneira muito mais ampla também. Não estou falando só de casa, mas eu falo do processo de maneira assim, plural. A gente olha a sociedade, ela precisa ser construída e reconstruída todo dia, coisa que a Gil acabou de mencionar, mas eu queria entender o seguinte: existem desafios para que essa construção ela seja sólida. Então eu te pergunto, quais são os desafios, se tu tivesse que elencar, né? Eu sei que tem mito nisso também, mas o que é desafio de verdade para ter uma relação sólida? Bem, o que a gente pode mencionar, pastor, a respeito dessa edificação sólida na prática, porque nós vemos muita coisa sendo falada, muita filosofia, muita coisa sendo dita, mas na prática requer, de fato, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como você agir de maneira adequada com a sua família sem conhecer a Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que, se eu puder elencar, a primeira é conhecer a Deus. Logo em seguida, requer uma atitude, uma proatividade, uma decisão. A minha família é a minha prioridade. Porque quando se torna prioridade vem na frente de qualquer outra coisa, menos, evidentemente, do amor ao nosso Deus. Então, quando a gente entende que é prioridade, então nós vamos criar uma atmosfera dentro das nossas casas, dos nossos lares, seja onde estivermos, aonde podemos, de fato, primeira coisa, de forma intencional, a gente consegue saber, primeira coisa, o nosso papel. Quem somos nós? Quem eu sou na família? Eu sou o marido, eu sou o pai. Mas antes de tudo, na família, eu sou o filho de Deus que dá testemunho dentro de casa. Eu sou um filho de Deus que tem um relacionamento diário dentro de casa, que é referência dentro de casa, no que diz respeito à conduta, porque essa conduta ela está totalmente linkada ao seu relacionamento com Deus, e as bases sólidas que eu posso entender, que eu posso dizer, elas estão voltadas para a autoridade, para o respeito, e que você conquista dentro do seu lar, ao passo que você se relaciona com Deus diariamente. Eu acho que a vida espiritual ela é algo diário e totalmente concernente ao líder da família, que precisa realmente lançar essas bases sólidas todos os dias. Porque, como a Gilcilene falou muito bem, construir não vai terminar essa construção. Então, de fato, essa construção, podemos dizer assim, ela é até que Jesus volte ou que a gente vá se encontrar com ele. Todos os dias. Pagar o preço de forma intencional, todos os dias naquilo tem que ser feito. É óbvio que tem várias coisas que a gente poderia falar a respeito do que, de fato, deveríamos fazer diariamente enquanto família. Só que fica muito parecido com receita de bolo. Eu acredito que ter esse relacionamento com Deus, entender qual é o seu papel e, através desse relacionamento, entendendo o seu papel, executar de forma a seguir a palavra do Senhor. Então, nós somos desafiados todos os dias nessa construção. Eu Você teria algo a considerar? Eu acredito que assim, a comunicação no lar, ela sempre foi um desafio. Porque quando você está lidando com o ser humano, você está lidando com desafios, né? Nós somos imperfeitos, né? Na verdade, a família é uma construção de pessoas, né? De pecadores, de pessoas imperfeitas, que estão juntos buscando, de fato, glorificar ao Senhor, né? Então, a comunicação, mas eu penso que hoje, esse desafio ele é muito maior. Porque hoje nós estamos com pessoas isoladas dentro do mesmo ambiente físico, dentro do mesmo espaço. Verdade. Né? Então, a comunicação, ela é desafiadora. E a gente percebe que muito dessa cultura social, de você cortar palavras, de você restringir significados, porque você quer uma comunicação rápida, você quer escrever pouco. Mas, Gil, que isso tem a ver com família? Tem tudo a ver. Porque a gente acaba estratificando isso da rua, levando para dentro de casa.
Então, às vezes, você quer falar sobre algo em casa, mas você quer falar muito rápido, né? Você quer falar rapidamente, você quer cortar palavras, você quer e você quer que a pessoa compreenda exatamente o que você gostaria de falar e que muitas vezes você não está falando. Entende? Então, quando a gente trata sobre isso, a gente sabe que a comunicação sempre foi um grande desafio, mas hoje eu posso afirmar com muita tranquilidade e ao mesmo tempo com muita preocupação que a comunicação, ela é talvez aí um dos grandes desafios dentro do ambiente familiar. As pessoas se entenderem. As pessoas não se entendem mais, porque elas estão extremamente aceleradas e a gente fala desse desafio a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, nossa realidade. Não é uma coisa assim, vocês então estão conseguindo... Não, é um desafio diário, porque somos todos muito ocupados, né? Então você tem a questão da função que precisa acontecer todos os dias, mas o seu filho quer contar para você como foi o dia dele na escola. A sua filha quer falar para você como foi na escola, ou na faculdade, enfim, de acordo com a fase. A gente vive uma fase hoje que uma está na faculdade, outra ainda está na escola. Então, quando chega a noite no jantar, todo mundo quer contar como foi o seu dia. Só que, às vezes, eu e o Júnior, nós temos ainda um monte de coisas para tratar da noite. Então, você tem que fazer um exercício para dizer assim, eu preciso parar para ouvi-los. Porque eu tenho preciso me comunicar, eu preciso entender. Sim, e vocês consideram que a comunicação ela ajuda a dirimir os conflitos no casamento? Porque nós estamos... Você falou de uma comunicação que é entre a família, mas entre o casal. Nós temos um livro, acho que vocês já leram, né, Pastor Flávio? As 5 Linguagens do Amor. Bem conhecido. É muito conhecido e muito usado, né, pelos casais e pelos ministérios de família. E nesse livro tem lá, ele demonstra as 5 linguagens, uma é oral, às vezes é o serviço, e lá... Então, no casamento, muitas vezes, ao longo dos anos de casado, um não conhece a linguagem do outro. Sim. E quando a gente fala nessa contribuição da comunicação para superar conflitos e para fortalecer os laços familiares, a gente precisa pensar também nisso, que às vezes a linguagem ela precisa ser entendida além da voz falada. Sim. Né? E como é que funciona isso? Vocês acreditam, né, que essa linguagem, mesmo sem voz, sem falar, ela pode fortalecer? E a gente pensa em intimidade, pensando nessa intimidade. Eu tenho 2 olhares sobre isso, o Júnior também pode, né, falar como ele também enxerga isso. Quais são os 2 olhares? Eu entendo que todos nós temos perfis, então é natural, né? A gente até brincou outro dia sobre... se compra o presente, se leva para comprar, né? Se faz o Pix, né? Para que a pessoa escolha, para ser mais assertivo, se mostra a surpresa antes, né? Então, tudo isso faz parte de perfis. É natural. Mas a verbalização, principalmente das tensões no casamento, elas são necessárias. Você verbalizar. Você tem momentos em que você senta com seu cônjuge e você trata as situações. Porque, caso contrário, você começa a criar algo que pode se transformar em um grande monstro, exatamente, que vai trazer, não, porque eu conheço, não, é o jeito dele, não. Mesmo respeitando os perfis, por isso que são 2 olhares, que, né, de reações, de carinhos, de manifestação de amor, e aí cada um realmente vai ter um estilo, né, mais próprio. Mas quando se fala sobre crise no casamento, quando a gente fala para evitar a crise ou momentos de tensão na relação, é necessário verbalizar. Sim. É necessário sentar com o cônjuge e tratar, e conversar a respeito. Dentro de muitos desafios que nós passamos na nossa história, quanto casal, a gente sempre fala que lá atrás, uma das coisas que faltou muito pra gente foi o sentar para conversar. Porque nós sempre estávamos extremamente ocupados. Então, às vezes aconteciam as coisas e a rotina, ela é voraz, né? Então acontecia, estressava, mas ninguém sentava para conversar sobre aquilo. Passava e ficava todo mundo bem, né? Esteticamente, estava todo mundo bem, estávamos juntos, estávamos certos. Mas muitas coisas que na hora que aconteceu você tinha que parar para tratar, a gente entendia que estava tranquilo. E acabou acontecendo uma sequência de situações depois, né, que refletiram sobre a ausência desse diálogo. Então, por isso que por mais que a gente tenhamos manifestações diferentes a respeito, né, respeitando ali especificamente o nosso perfil, mas quando eu falo sobre relacionamento conjugal, primeiro eu tenho que ter intencionalidade, preciso ter coragem,
A gente tem que ter coragem para tratar as situações, né? Mas a coragem atrelada à sabedoria. Não é para ser aquela coisa insensata que senta e que ofende e que fere, não. A coragem, porque tem que tratar, e sabedoria para fazer saber o como, né? O como fazer. Muito bem. Assim, a gente está falando muito sobre essas questões que se relacionam com intencionalidade. Eu sei que isso tem muito a ver com o virtuosismo do próprio casamento. E como tu disseste, não é uma receita de bolo, né? Acaba tendo oscilações que são naturais por conta das diferenças de caráter, entre outras questões. Mas tem uma pergunta que eu considero muito necessária. Eu sei que muitos casais, em tese, fazem essas perguntas internamente todos os dias. No frigir dos ovos, quais são as tuas responsabilidades e as responsabilidades dela? Se existe algum tipo de incompatibilidade nessas responsabilidades. Bem, essa é uma boa pergunta, pastor. Sabe por quê? Porque quando nós casamos, lá em 2004. Melhor não falar. Olha lá. Ele 2004, é bom das... 2004. Eu digo a data também, hein? Vamos lá, 3 de janeiro. Casei muito jovem. Eu quero só deixar muito claro. Enfim, quando nós começamos nossa relação como casados, quando fez 1 ano, eu disse, rapaz, não vai dar certo não. Não vai dar certo não, porque eu tenho uma liderança para um lado, Jusilene tem uma liderança para o outro, e a gente se encontra como líderes dentro de casa e cada um puxa para um lado e não está dando certo não. E aí a imaturidade ela fala muito alto quando você não para refletir, para raciocinar, e a gente acha que tem que fazer do jeito que nós entendemos que é o correto. Mas aí nós sentamos e conversamos, foi o que a Jusilene falou agora há pouco. Nós nos comunicamos. Né? Eu falei, vamos lá, esse negócio aqui tá com problemas, né? Nosso casamento tá com problemas, a gente precisa entender aqui como vai ser, como a gente vai lidar com isso. Né? Então, nós conversamos, deixamos bem claro sobre os nossos papéis, como que nós íamos proceder a partir dali. Eram apenas 2 jovens de 24 anos e 22 anos, então nós fomos nos basear na palavra do Senhor. Como nós vamos fazer? Como nós vamos lidar com essa questão espiritual, questão processual dentro de casa, como nós vamos proceder, enfim. Só que a gente sempre se envolveu com muita coisa ao mesmo tempo. E aí acaba que gerou muitos conflitos ao longo da vida em função da gente não ter tempo para nós mesmos. No entanto, a questão do papel ela ficou muito bem definida quando a maturidade e o entendimento vem para que nós descubramos que a maturidade ela faz parte do processo da paciência. Quando nós estamos em conflito, a gente não toma decisão. A gente não costuma tomar as decisões naquele momento. Então, desta forma, nós entendemos que o papel do homem, ele é muito claro a partir da palavra do Senhor. Ele precisa ser o sacerdote. Ele precisa chamar. Quando há o homem e a mulher, casal dentro de casa com os filhos, ele precisa chamar a responsabilidade para si, ele precisa orar para sua família, ele precisa de fato chamar a responsabilidade, ele precisa estar fazendo o que tem que ser feito no âmbito espiritual, no devocional, pessoal, particular de cada um, está sempre ligado nessa história, e nós entendemos que isso é primordial para alicerçar o casamento, para de fato trazer luz, né, ao casamento. Legal. Bom, e quanto à mulher, né? O que cabe à mulher? Quais as responsabilidades da mulher? Você poderia só complementar essa resposta do Carlos Júnior? Posso sim. O Júnior está falando da nossa história, que realmente é um grande desafio. Eu venho de uma cultura que cada um, quando junta, né, no casamento, cada um traz consigo as culturas das suas famílias, né, de como foi. Então, eu venho de uma liderança de uma mãe muito líder, né, daquela que ia para cima, que fazia tudo, né, e o Júnior também, né, e eu venho dessa, então, e o meu perfil, né, é de mulher líder, né. Então, imagina isso, né, você indo para dentro de casa, novos, num casamento, né, onde você precisa aprender a respeito da submissão, na prática. Porque na teoria a gente lê a respeito, a gente entende e sabe como o Senhor
ele orienta a partir da sua palavra que deva ser para o bom equilíbrio do lar, mas principalmente para a glória do Senhor. Porque o casamento e a família, ele é um ministério para a glória de Deus. O lar, ele é a nossa base campo missionário para cuidar dos nossos filhos, para discipulá-los, para falar de Jesus para eles, né? Para que tenhamos, de fato, estejamos construindo homens e mulheres redimidos aos pés do Senhor. Então, lá ele é esse cenário. Então, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra. Pois bem, mas quando você casa e quando você está ali na rotina, essa voz da mulher leoa e líder, e ela quer ecoar o tempo todo, o tempo inteiro. Então, por isso foi tão desafiador no primeiro ano de casamento, né? E eu sou pragmática, então, assim, é para resolver, é para fazer, entendeu? Ponto. E lista, processo, e vamos lá e executa. Meu perfil é executor, então vai fazer. Então, quando você faz isso, mas aí você tem o marido e você tem o entendimento, total consciência de que ele é o sacerdote e que você precisa ouvi-lo, o desafio é muito grande. Bom, e isso nos remete a pensar sobre confiança. Exato. Né? Confiança. Porque quando o Carlos Júnior falou sobre essa idade ainda muito jovem, confiança, né? E segurança. Sim, porque segurança é a palavra-chave. Né? A segurança é a palavra-chave. E o entendimento, a consciência do que a palavra de Deus nos diz. Mas eu posso dizer a vocês que nos últimos anos, né? A gente fala muito isso, né, meu filho? Por que nós sempre falamos que a gente vive os melhores anos das nossas vidas? Porque nós aprendemos que, de fato, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática dentro do ambiente do lar, em que eu entendo que ele é o sacerdote, que eu preciso ouvi-lo e que preciso, de fato, ter a consciência da nossa diferença de papéis, que eu sou auxiliadora, que eu estou ali para dar o suporte de fato e estar junto dele, mas entendendo que ele lidera, a gente consegue experimentar, a gente consegue entrar em águas mais profundas e experimentar, de fato, o que é maravilhoso no ambiente familiar, que é o equilíbrio. Você poder ver o teu filho dizer que, quando casar, quer conduzir o casamento dele como o pai faz. Isso é um milagre na história da nossa família. Você saber que a minha filha disse que quer casar. O meu filho disse que quer uma noiva como a mãe dele é. Isso tudo é reflexo daquilo que intencionalmente a gente vem fazendo no dia a dia. Caso contrário, não conseguiríamos. E isso é muito legal a gente colocar essa questão da segurança, porque a comunicação ela vem de maneira adequada através da segurança. Porque no ambiente onde você não se sente seguro, você não vai se comunicar. Certamente. Exato. Você não vai querer se expor, você não vai querer falar, não vale a pena. Não vai ceder. Se eu falar, não vai dar certo, vai ter problema. Então, quando você tem o entendimento de que eu estou num lugar seguro, eu estou no único local que eu posso ser eu mesmo, que eu posso desnudar de toda e qualquer circunstância de medo, de temor. Aqui eu posso descansar, eu posso conversar, eu posso dizer o que eu sinto, eu posso abrir o jogo e saber que eu vou ter o feedback de fato sério, um feedback autêntico, verdadeiro. Autêntico. Pois é, mas assim, raramente casais têm opinião diferente. Raramente. Então eu pergunto, ouvi falar que casais eu tomei um susto, raramente, que mundo eu vivo? Raramente discutem, porque eles convergem, os casais não convergem. Né? Então, assim, se porventura acontecer de não haver essa convergência no casamento, quando isso acontece, assim, o que tu acha que pode ser a vacina adequada? Hipoteticamente, né? Quando as coisas não convergem, a vacina adequada é sentar e conversar. Sentar e colocar o pingo nos is. Sentar e ser aberto. E detalhe, sentar e conversar sem a perspectiva de sair com a razão. De vencer, né? Sem a perspectiva da disputa. De sair com a razão porque eu sou sacerdote, porque eu sou o homem constituído na palavra. A palavra de Deus não fala sobre impor nada. A palavra de Deus não fala sobre autoritarismo. A palavra de Deus fala sobre autoridade. A autoridade diz respeito a exemplo. A autoridade diz respeito a fazer o que é adequado. A autoridade você não se compra, você conquista a autoridade no dia a dia.
com verdade. Respeito edifica? O respeito, porque ele testemunha, Respeito né? é pedra de edificação? Totalmente, porque ele é testemunho, né? Ele gera testemunho. O respeito delimita. Então, quando você entende que o respeito é necessário, então você está entendendo que as circunstâncias, as pessoas têm seus limites. Deixa eu fazer uma pergunta difícil, não para ti, agora para Gil. Todo casal... Muito obrigada. Assim, tu achas que todo casal deveria passar por um momento difícil? Sim ou não? Aí depois eu vou fazer outra pergunta. Sim ou não? Sim. Sim. Pois é. Por que eu estou perguntando isso para ti? Assim, a ideia é quando o casal passa por um momento difícil, Sim. A gente sabe que tem níveis de aprendizagem. Claro. E aí a gente tem que fazer aquele filtro bonitinho lá. Mas eu te pergunto, depois de um momento difícil, tu achas que vem muita dor ou vem muita... Eu ouvi uma palavra um dia que eu achei bacana, vem contemplação. Me ajuda aí. Posterior ao momento? É isso. Depende muito de como foi o processo. Sim. Né? Porque depende de como são as nossas reações. Conta a tua experiência. Né? Isso. Diz Por aí. exemplo, pegando o gancho a respeito de divergir um casal. Aqui Sim. nós estamos falando para um público que está nos assistindo, que eu tenho casais que os dois são crentes, eu tenho casais que um é crente e outro não é, Sim. eu tenho casais que a esposa é crente e o marido está afastado. Então, à luz da experiência do que eu vivi quando o Júnior esteve afastado dos caminhos do Senhor. Nem sempre, ou muitas das vezes, as coisas que o Júnior falava não eram condizentes com a palavra de Deus. E eu decidi que eu não ia rebater, porque ia ser caótico dentro de casa isso Entendi. o tempo inteiro. Não quer dizer que Juscelene seja perfeita. É claro que tiveram momentos em que essa tensão aconteceu no lar. Sim, natural. Mas eu decidi orar. E eu falo aqui para todas as mulheres que hoje vivem um relacionamento onde seu marido ou não é crente ou está afastado. A oração, minhas irmãs, a oração, porque não é Deus que precisa da nossa oração, não. Somos nós que precisamos do Senhor. Mas a oração muda o nosso coração. E aquela mulher, Juscelene, líder, que fala, que não tem medo, aquela coisa toda, ter que no lar segurar a boca, sabe? Ver a coisa acontecer e ter que segurar aquilo ali e orar no momento da dor, no momento que as coisas estavam acontecendo. Fragilidade, né? Sim, quando o Júnior estava falando coisas que não faziam sentido ou coerência com aquilo que Deus estava orientando para os nossos filhos, ou dentro da nossa casa, ou no nosso lar, e que eu decidi que não ia... Eu tinha que orar, mas era no momento. Eu ficava olhando para ele em silêncio e orando, dizendo, Senhor, está repreendido. Senhor, que me esse homem ajuda. tá falando, Senhor, me dá, sabe, tem misericórdia. Senhor, guarda os olhos e os ouvidos dos nossos filhos. Senhor, essa realidade. Senhor, esse casamento aqui, eu sei que o Senhor vai restaurar. Era o tempo inteiro. Era o tempo inteiro. Para quê? Para que eu calasse. Porque quem me conhece sabe que não é fácil eu calar. Então, para que eu ficasse calada. E deixasse ele falar, e assim a gente conseguisse depois, com calma, e em outros momentos, eu chegava e dizia, olha, mas o que você falou na frente das crianças, isso não foi legal, porque isso aqui não está de acordo de fato com a palavra, isso não é... Então, em alguns momentos, mas em outros não. Então, a oração está de fato dependente do Senhor. É primordial para enfrentar. E aí, vindo para o processo, que é o que você está perguntando, pastor, depende muito da nossa reação durante o processo. Olha, quando nós nos separamos, eu e o Júnior, eu nunca questionei o Senhor. E tem pessoas que, às vezes, até quando eu falo, tem pessoas que dizem para mim, não é possível, eu digo, nunca questionei a Deus. Eu só pedia para Deus muita força. Eu só pedia para o Senhor assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ampara, porque eu não sei como vai ser agora. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas a teologia que eu acredito é a que eu vivo. E eu sei que o Senhor está irremediavelmente no controle de todas as coisas. Verdade. Por que isso está acontecendo comigo? Naquele momento lá atrás, eu falava, não faço a menor ideia. Mas eu só te peço, Senhor, me segura, me ampara, porque a dor ela é dilacerante. Então eu pedi para o Senhor me guardar. E durante todo esse processo, que foram anos, foi exatamente assim. E quando o Júnior retorna, e retorna ainda afastado dos caminhos do Senhor, nós vivemos ainda um processo dentro de casa. Sim.
no qual eu muitas vezes estava de joelho, orando e pedindo oração e clamando a Deus. Em muitos momentos, quando ele dormiu, o pastor Jadez Benicar disse assim, você não precisa botar a mão na cabeça dele. Eu digo, pastor, a dor é tão grande que o Júnior dorme e eu boto a mão na cabeça dele, orando por ele, Senhor, guarda o meu marido, livre o meu marido, liberta, traz ele de volta para os teus caminhos, porque quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor, não somos nós. As pessoas falam, vocês falam de Jesus dentro de casa pra gente. Eu digo, meu irmão, se dependesse de pregação, o João era mais crente que os crentes tudinho, entendeu? Porque lá em casa é pregação passando o tempo todo, é louvor tocando na TV. Não é isso, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu vi um dia desse uma esposa dizendo que ela orava, o pastor dizia, ore por seu marido nas madrugadas, ore quando ele estiver dormindo. Ela, não, pastor, eu tenho orado muito por ele. Uma mão na cabeça e outra mão no martelo. Não precisei do martelo, é verdade. Mas colocava a mão na cabeça com ele dormindo. Com ele dormindo, eu colocava, de fato, a mão na cabeça. Aí você fala do outro ponto, que é a contemplação. É verdade. Depois da prova, dos desafios, dos momentos difíceis, da dor, no momento em que o Júnior se reconcilia com o Senhor, e dali pra frente, nós passamos a viver um outro momento. Que não é a perfeição, tá, gente? Sim. É muito importante que não é a perfeição. Mas, como o Júnior mesmo fala, são os melhores anos das nossas vidas. Né? Que é a contemplação. Mas é isso mesmo. Me veio algo agora à mente, né, sobre esse momento, né, que deve ter sido muito difícil, né, para vocês. E aí eu fiz aquela pergunta, respeito edifica? Mas é bem, eu acredito, né, pastor Flávio, que deve ser bem difícil para manter o respeito depois de passar por essa prova, por essa dificuldade. E manter o respeito dos filhos também, pela pessoa, do sacerdote lá diante disso tudo. Eu imagino que deve ter sido bem difícil, né, esse momento para vocês, para essa edificação, para esse novo momento, né, para essa reconstrução. Aliás, essa nova construção, né, nova construção. Né, como você gosta de citar. Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, como é que vocês trabalharam isso, essa questão, o respeito entre vocês, esse restabelecimento desses limites, o de não... São muros, né? Muros. Eu digo assim, sabe? Você chega... Diante disso, quer dizer, às vezes vem, né? Para dizer, né, Gil? Jogar na cara, sabe? Sempre frisar, o outro erra um pouquinho, você já leva lá para o outro lado, ele nem está errando. Deixa eu aproveitar a pergunta do Sinara aqui para a gente fazer um combo, pode ser? Sim, pode. A parte que você vai responder isso em relação aos muros, gostaria que tu respondesse o seguinte, ok, quando é que um casal pode dizer assim, peraí, sinal vermelho está ligado, quais são as coisas que, em tese, estão acontecendo ou acontecem que chamam a atenção do casal para dizer assim, olha, não tá legal, a gente não tá dando conta, porque tu falaste agora há pouco sobre os debates naturais, né? Então, assim, a gente percebe claramente que casamento precisa de interlocução, né? A gente tem que ter um mediador volta e meia. Então, quando que um casal, já que tu disseste que a gente tá falando hoje para crentes, não crentes e tantos outros queridos que estão nos vendo, mas assim, quando que o casal pode dizer, ei, já deu para nós dois aqui, a gente precisa de uma terceira pessoa que nos ajude. E eu estou considerando Jesus no contexto, mas eu digo um interlocutor aqui, alguém que se comunique conosco aqui, um mediador. Então, enquanto ela responde isso, você vai e... Tá Bora, certo. Em relação ao que Sinara colocou, né, sobre a questão do respeito. Eu acredito verdadeiramente que tudo que acontece em nossas vidas nos forja. Todas as circunstâncias. Né? E aí eu gosto muito da história de Alpo sobre isso, porque o que nos forja, né? São circunstâncias que às vezes você nem imagina que aquilo vai te ajudar sobre algo. Por que eu estou citando isso? Porque eu tive uma criação que ela trouxe muita clareza. O meu pai se converte, eu já tinha 12 anos de idade, né? Quando meu pai se converteu. Minha mãe se converteu, eu tinha uns 9 anos de idade. Mas mesmo antes, os meus pais me ensinaram muito sobre respeito e sobre a separação das circunstâncias. Eu acho que é por isso que hoje eu separo muito as coisas, né? Então, eu sempre consegui ter muita clareza sobre a relação que era de Gilcilene e Carlos Júnior, o casal, e do pai, Carlos Júnior, e da mãe, Gilcilene. Então, eu nunca permiti que falassem do pai do Carlos Eduardo e da Kaline. Pelo menos não na minha presença. Nunca permiti. Independente das circunstâncias, porque ele é o pai deles. Entende? Então,
Isso durante todos os anos, a gente separado. As coisas que os meninos tomaram conhecimento, uma é porque cresceram, porque viram, ou porque outras pessoas falaram, mas não lá dentro de casa. Porque ele era o pai deles. Então, até quando os meninos, por exemplo, a Kaline, né, que ficou adolescente mais rápido, veio me perguntar algumas coisas, e quando eu fui tratando com ela, eu sempre fiz questão de enfatizar: ele é o seu pai. Porque o meu pai me ensinou sobre essa diferença. E isso eu levei para os meus filhos. Ele é o seu pai. E você tem que respeitá-lo, porque é mandamento. E mandamento com promessa. E ele não condiciona. A Bíblia não condiciona. Respeite o seu pai, se. Mandamento não se negocia. Não se negocia. Ela diz que nós precisamos, de fato, respeitar o pai, respeitar a mãe, para que os nossos dias sobre a terra sejam prolongados. Então, é um mandamento com promessa. Então, você precisa fazer. Isso é a palavra, você ensinar a palavra para os seus filhos. Talvez a racionalidade que eu tenho dentro do meu perfil tenha me ajudado muito com isso, sem dúvida. Mas eu acredito, de fato, que é Deus purinho. Com certeza. Porque eu, de mim mesma, não conseguiria. Porque em muitos momentos a vontade que você tem é de vomitar tudo. Usar o martelo? Usar o martelo. Né? A vontade que você tem é essa. Mas aí, a palavra de Deus, o teu relacionamento com o Senhor, ele vai te frear. Te modela. Te modela. E o relacionamento não é quando a crise começa. Você tem que estar em um plantio de relacionamento com Deus, porque você não sabe quando a chuva, quando a tempestade vai chegar. Gente, o dia em que o Júnior sai de casa era um dia comum. Nós havíamos chegado da igreja. Quando eu descubro sobre adultério, nós tínhamos chegado do culto, nós estávamos em casa. Era um dia comum. Você não sabe quando a tempestade vai chegar. Então, aquela ideia, que é uma falácia do, tá tudo bem aqui em casa, então agora eu descanso. Então agora eu não vou mais para a igreja. Então agora eu não preciso mais cultuar. Então agora eu não tenho mais que ler a Bíblia todo dia. Não é que você racionalize, eu não tenho mais que fazer. Você simplesmente deixa de fazer. Sim. Porque você entende que tá tudo bem, que tá tranquilo. Deixa de fazer um dia, acordou, abriu os olhos, no outro, tá tudo bem. Tá tudo bem, as coisas estão seguindo. Continua. Só que a chuva não avisa. Não dá. A tempestade não avisa. E aí, quando ela chega, o que vai refletir em você, como reação àquela situação, Mateus 7. é fruto exatamente do seu relacionamento com Deus, que a sua busca ela tem que ser pessoal. Porque ela é pessoal e ela é intransferível. Ela é individual. Porque existe, às vezes, eu escuto mulheres falando assim: eu gostaria de fazer, mas meu marido não faz. Mas eu queria muito ler a Bíblia, mas meu marido não lê. Leia, faça, ore. Você não precisa esperar que seu filho faça, que a sua filha faça, que outras pessoas, para que você venha fazer. Essa busca, ela é pessoal, você tem que estar preparado, porque a gente não sabe quando vem. Não precisa ser uma separação, pode ser outra circunstância, gente. Pode ser falência, pode ser desemprego, pode ser várias outras coisas que acontecem, que pode acontecer com qualquer um de nós. E precisamos estar preparados no sentido de o plantio da relação com Deus. É claro que o reflexo da imperfeição e do ser pecador, em algum momento ele aparece ali, mas ele não é para ser predominante. É claro que tem coisas que hoje eu penso e eu não faria, mas eu fiz, entende? Porque eu estava lá imersa na dor. Mas eu louvo a Deus, louvo ao Senhor, porque muitas outras que eu poderia ter feito eu não fiz. Porque o meu relacionamento com Deus blindou, freou, travou para que isso, não acontecesse. Então, nesse sentido, bem, aproveitando exatamente a fala dela. Isso, por exemplo, o que blindagem, o muro, levantar o que te chama a atenção, assim, falando dos casais, olha, isso aqui tem que ficar, se isso aqui acontecer, vocês têm que ficar ligados. Bem, na correria que a gente vive hoje, e muitas vezes um para um lado, outro para o outro, e às vezes só se encontra em casa naquele momento e se encontra só com os filhos. E os dias vão passando e a gente não percebe. Primeira coisa que tem que acontecer, separe um dia na semana para você se encontrar com a sua esposa. Marido, Precisa. Urgentemente, separe um dia na semana para se encontrar com a sua esposa, porque aquela rotina do dia a dia, ela te consome. E quando você percebe, está no automático. Então, qualquer problema que acontecer, qualquer dificuldade, qualquer chuva, qualquer tempestade que a Gislene falou, ela vai derrubar. Ela vai vir avassaladora. Então, o primórdio é você estar fincado na rocha que é Jesus Cristo. Meu irmão, eu já estive fora da igreja. Eu me converti aos 22, passei 7 anos fora da igreja. E eu digo para vocês que não é sobre igreja, é sobre relação com o Senhor Jesus. Se você não estar
resolvido com o Senhor Jesus, te digo, tudo mais estará também sem solução. Você pode até achar que está tudo bem, mas não vai estar. Porque Jesus, ele te norteia. O Espírito Santo que habita em você vai te nortear. Porque fez isso muitas vezes depois que eu me reconciliei com o Senhor. Então, de fato, o que a gente não pode deixar é que o automático nos guie todos os dias. Que nós estejamos apenas cumprindo nosso papel de marido, de pai, dentro das nossas casas. Precisamos estar de acordo. O que é de acordo? Estar convencionado nas questões por completo da nossa casa com a nossa esposa. E da mesma forma, um com o outro. Esposa com marido, marido com esposa. Não tem meio termo. Não dá para vacilar. Não dá para deixar para depois. Se você ainda não encontra com sua esposa toda semana, marque um encontro com ela. Sabe como é que é o encontro? Tira da rotina. Ah, mas é difícil. Não, sentar na calçada. Sequestra, né? Pega ela pelo braço. Sequestra. Vamos sentar na calçada. É razoável. Ah, mas é porque não dá para eu levar ela para um restaurante, para o jantar. Ninguém está falando sobre investimento financeiro. Investimento de tempo, intencionalidade. Pega ela pelo braço, pega 2 cadeirinhas, coloca na porta. Ah, mas tudo bem, porque lá na porta é perigoso. Bota no terraço. Aquela cadeira de macarrão, tá falando dessa? Essa mesmo. Não, só bota no perguntei. terraço. Aí bota um sonzinho do lado, música ambiente. Uhum. Tira da rotina. Sabe por quê? Quando você tira da rotina, você destrava. Quando você tira da rotina, é como se você tivesse tirado o freio de mão. E aí você consegue caminhar por águas mais profundas. Você consegue estabelecer uma relação de confiança em um ambiente seguro. Pode acontecer o que for, mas essa casa estará fincada sobre a rocha. Nós temos o Casados para Sempre, né? Da nossa igreja. Estamos com 4 turmas, né? Acontecendo simultaneamente. Exato. Sábado agora nós estávamos no Casados para Sim. Sempre, né? Uma das pessoas que estavam lá estavam compartilhando algumas coisas e falou a gente teve a oportunidade de testemunhar dentro de alguns exemplos lá, e tu lembra, meu filho, que a gente falou sobre o pedido de ajuda? Sim, né? Primordial, porque não se isole nos problemas. Porque às vezes porque o que isso acontece precedeu nossa queda. Exatamente, a gente minha falou. queda. É verdade, a tua queda. A nossa não, a tua. Mas somos na sua carne. Mas foi só a minha. Mas assim, só para deixar claro. Não, a queda do... A queda do casamento. Exatamente. Do casamento. Porque eu estou lembrando isso por conta do finalzinho da pergunta do pastor Flávio, que foi sobre a questão do mediador. Perfeito. A gente achava que não precisava. Sim. Né? A imensa gente maioria achava, acha, né? exatamente, a gente achava que não precisava. Eu lembro que às vezes a gente se perguntava assim, meu Deus, mas por que as pessoas não vêm, falando dos crentes, né? Eu não consigo entender como é que um crente não vem para a igreja todos os finais de semana. Porque a gente não entendia mesmo. Como que não? Como que não acontecia? Meu Deus, como é que não está trabalhando em um ministério assim? Eu não consigo entender como é que essas pessoas não entendem a necessidade. Eu lembro que a gente, jovens, falávamos isso, né? Então, quando surgiu algumas situações, as primeiras situações dentro do nosso casamento, que foram os sinais, que eles são muito sutis, como a inversão de agendas, né? Porque a gente sempre, né, recebeu muitas coisas e fez muitas coisas, muitos projetos. Então, a inversão de agendas, a ausência desse cuidado de parar, de ouvir o filho, de tratar. E tudo isso a gente não percebia. Pra gente estava tranquilo. E pra mim, então, super tranquilo, né? Quando eu descubro sobre o adultério, ainda assim eu tentei tratar em casa. Eu só falo a respeito quando o juiz sai. Porque eu tentei ajustar tudo em casa. Porque naquele momento nós já éramos lideranças, né? Na época. Então eu ficava assim, não, vamos tentar aqui, vou ajustar aqui, vou resolver aqui. Porque eu tinha esperança que o Júnior ia recuperar ali a memória, a mente e queria fazer. E não aconteceu. Foi um dos piores e mais terríveis erros. Então eu falo a qualquer casal, tenha 2 anos de casado, 1 ano de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado. Primeiro, ninguém está isento. Seja uma pessoa com, sabe, com o maior cargo de liderança numa igreja, seja uma pessoa com, sabe, sem cargo algum, seja uma pessoa com 1 ano de casado, com 30 anos. Gente, ninguém está isento. Não há isenção. É legal você falar isso aí. Eu vou deixar a Sinara fazer uma pergunta, e em seguida eu vou fazer, me parece que é a última, e eu vou fazer 2 perguntas na verdade, porque tem a ver com o que tu está dizendo bem, mas deixa a Sinara continuar aqui. Vocês responderam parte daquilo que nós havíamos elaborado para tratarmos. Vocês falaram sobre conexão, que é algo muito importante. Sim.
para manter, deram dicas de conexão, né? O Júnior, pelo menos, deu as dicas de conexão, né? São essenciais para manter, né? A liga, para manter o casamento vivo, né? E você, Gil, eu queria que você desse também uma pincelada sobre essas dicas, né? De conexão entre o casal, para que ela não se perca. Eu acredito que, assim, a gente falou muito sobre comunicação, sobre o falar, sobre o expressar, né? Sim. Mas eu também falo sobre a escuta. A escuta precisa ser uma escuta ativa. Né? Uma escuta que de fato eu estou para ouvir o meu marido, eu estou para ouvir os meus filhos, mas falando do casamento, estamos para ouvir um ao outro, porque se você não tiver intencionalidade, lembra, eu vou repetir do 100% que eu falei no começo, não existe eu dou 50%, dá 50% e a gente faz os 100%, não tem isso no casamento, eu dou 100% de mim e ele dá 100% dele. A maior construção das nossas vidas é o nosso casamento. Então, se isso não for uma verdade no meu coração, eu vou sempre achar que eu posso dar menos para o Júnior. E ele vai achar que pode dar menos para mim. Muito boa colocação, né? E ela pontuando isso, demonstrando nesses percentuais, é muito importante essa compreensão. Porque quando você dá apenas 50%, você retém 50%. 50%, exatamente. Quando você dá 20%, você retém 80%. E o que você vai fazer com esses 80%? Exatamente. Né? Se você é casal, algo você vai fazer de errado nele. E é exatamente isso. Pastor, entendeu? Tem uma pergunta que é importante aqui, né? Porque tem muito a ver com o tema que nós estamos tratando e com a analogia que nós estamos fazendo a respeito da construção. E aí vocês vão explicar rapidamente para a gente, né? O que é, qual a diferença entre reconstruir, restaurar e construir de novo, que é o que vocês vivem hoje. Exatamente. Restaurar é pegar de volta algo que foi perdido, né? Um dia, que caiu. Reconstruir é recomeçar, que eu imagino, dentro dos cacos que foi abaixo um dia essa construção. Por isso que a gente costuma sempre dizer que Deus fez o novo de novo no nosso casamento. Não há nada parecido com antes. Não há nada parecido com antes. Agora, por que fez nosso casamento? É algo que acontece por osmose, algo que acontece se deixar de lado, deixar de fazer o que tem que ser feito, acontece? Não. Porque casamento é intencionalidade. Casamento você tem que, de fato, ter a ideia de que precisa cumprir todos os dias o que tem que ser feito. Precisa cumprir todos os dias, você precisa estar bem. Só que você não é prioridade no casamento. Você não pode ser prioridade no casamento. Apenas. A prioridade no casamento é o ambiente, é a família, a sua esposa e vice-versa, seu marido, junto com os filhos. É de fato fazer o que tem que ser feito. Porque a gente muitas vezes age por vontade e desejo. Vontade e desejo não leva a gente muito longe de forma consistente e muitas vezes leva para caminhos tortuosos e não produz fruto algum que de fato gere algo para a eternidade. A gente tem que ter muito... Perdão. Enfim. Não, pode falar. A gente tem que ter muito cuidado com a raiz de egoísmo, né? A raiz de egoísmo, ela quer o tempo todo acender no casamento. O tempo todo acender. Eu vou olhar para mim, vou fazer para mim. A ideia do servir ao outro não é que tenhamos condições de atender às expectativas do outro no sentido de que somos humanos. Então, como somos imperfeitos, é claro que em algum momento a gente frustra o outro. Não é nesse sentido. É no sentido de saber que eu tenho que olhar para ele mais do que para mim mesmo. Né? E a raiz do egoísmo, ela quer o tempo todo saltar. Ela quer o tempo todo dizer assim, não, mas hoje sou eu. Não, deixa Carlos Júnior para lá, hoje sou eu, vou cuidar de mim, fazer de mim, olhar para mim, para minha vida. Isso falando sobre sutileza, pastor, isso é um risco gigantesco para o casamento. Porque a gente não pode esquecer que existe uma batalha árdua para destruir a sua família o tempo inteiro dentro ali da atmosfera espiritual. É algo que muitas vezes a gente dorme em relação a isso, porque pensa, não, isso é bobagem, não, isso é besteira, não, eu tô firme aqui, não, meu casamento, não. A gente tem que saber que nós temos que ter intencionalidade, porque existe um leão ao nosso derredor,
que está procurando de fato alguém para tragar, e a família é uma meta para ser alcançada por Satanás. Então, quando Satanás destrói uma família, para ele. Mas o que nós precisamos entender é que no nosso papel, dentro dessa batalha, nós já temos a vitória porque nós estamos com o Senhor e a gente precisa fazer uso disso. Só que muitas vezes a gente quer deixar saltar de dentro de nós as raízes do egoísmo, da mesquinhez, da pobreza de espírito, de olhar para o outro e não saber que eu preciso glorificar a Deus servindo meu marido e que eu glorifico o Senhor servindo a Ele. E que se a mulher tem dificuldade em falar sobre isso, em um tempo onde, né, a mulher tem que saltar, peça perdão a Deus e ore ao Senhor, porque o Senhor vai colocar no teu coração o desejo de servir ao teu marido para a glória do Senhor, de servir aos teus filhos e no teu lar para a glória do Senhor, porque o Senhor faz, Ele transforma realidades e é dele que dependemos. Nessa linha, até para a gente poder ir já indo para o final aqui, eu queria voltar um pouquinho à tua pergunta, à tua resposta anterior e dizer que eu realizei um casamento recentemente. E uma das coisas que eu disse no período do aconselhamento pastoral é que eles precisavam regressar ao gabinete recorrentemente, porque não houvesse um hiato entre o casamento e um problema, quando houvesse. Né? E eles têm guardado essa dinâmica, eles vão ao gabinete recorrentemente, de tal modo que quando eles têm qualquer o mínimo sinal vermelho, Perfeito. Eles marcam lá. O que eu quero dizer com isso? Que quando você toma esse tipo de medida, você acaba, né, não incorrendo em alguns erros que naturalmente aconteceriam quando você não tem esse tipo de advertência. Sim. Não é? E assim, eu queria só registrar isso e queria dizer assim para vocês que para mim foi muito legal ouvir histórias, não é, de pessoas que são parceiras, em que pese o fato de ter uma história que ela é marcada por situações muito pontuais que nos abençoam hoje. Né? Todo mundo tem uma história. Né? E assim, é legal ouvir isso de vocês de um outro ponto de vista. Porque hoje vocês olham para tudo isso e veem de maneira contemplativa, observando que o dano que aconteceu, ele pode ser visto e aprendido. Só que vocês hoje têm experiências exitosas para contar para muita gente. A gente tem visto isso hoje. Mas um conselho. Um único conselho, assim, um sozinho. Eu sei que fica até estranho dizer conselho, mas eu queria ouvir. Eu listei 5. Então lista aí. Vamos lá. Mas é só a palavra. Bora, diz aí. Depois de você falar. Diante de tudo que a gente... Porque isso é um assunto que tem muita coisa para ser dita, sabe? A gente fica agoniado e evidentemente temos um tempo. Temos um tempo. Mas o fato é o seguinte... Temos um tempo, né, pastor? Se a gente pode falar sobre conselho, meu Deus do céu, é um negócio muito desafiador. No entanto, se a gente pode falar algo diante da experiência do que Deus já tem nos proporcionado durante todos esses anos, de queda, de restauração, de Deus refazer a nossa família, fazer o novo de novo, eu quero dizer para vocês que o que aconteceu nessa reconstrução, podemos dizer, porque acaba sendo uma reconstrução, é Deus no centro. Primeira coisa, Deus no centro, pastor. A segunda coisa, eu vou ter aqui muito diálogo e perdão. Tem que conversar, tem que ouvir. Do perdão. Perdão. Perdoar. 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 Tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Não se engane. Tempo de qualidade fará falta se você abrir mão dele. Celebrar vitórias e dividir os fardos. Lembrar sempre, casamento é construção contínua. Não abra mão e nunca jamais será finalizado. Se quiser, posso dizer mais uma coisa? Vai. Amor, ele só é amor quando sai do andar do sentimento e passa para o andar da decisão. Menino, rapaz, é isso mesmo. Né? Então, Na prática, Merece um cappuccino. desafios e responsabilidade na edificação do casamento. O que nós podemos resumir, né, sobre os desafios é que eles são diários e se renovam todos os dias. Mas devemos lembrar que a graça e a misericórdia do Senhor também, que é muito maior, se renovam todos os dias. E é nas perfeita, nossas vidas. né? E é perfeita, né? sem dúvida. Pastor Flávio?
Eu me dou por satisfeito, né? Muito satisfeito de ouvir histórias de pessoas que eu prezo muito, pessoas que eu respeito, pessoas que têm autoridade para falar. E isso é uma coisa que a gente entende que é justo, né? Você ouvir esse testemunho de pessoas que podem falar sobre, né? Nem todo mundo pode falar sobre isso, mas vocês podem. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos vendo, que poderão ter oportunidade depois de nos procurar, de procurar o Júnior, de procurar a Gil, procurar a própria Sinara, para bater um papo sobre isso. Sim, porque é uma cultura integrativa, educativa, pedagógica e necessária. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada, muito obrigada, Gil. Muito obrigada, Carlos Júnior. E na Obrigada próxima pela semana oportunidade. Obrigado mesmo. nós estaremos novamente com IboaCast Família e estaremos entrevistando, falando com o pastor Jedaías e a esposa, a irmã Eliane Azevedo. Não perca Legal. o próximo IboaCast Família. Foi um prazer ter vocês aqui.